Muito boa noite a todos vocês que se unem a nós em mais um Oração na Janela. Esse movimento de oração, eu poderia chamar assim, ele é inspirado no profeta Daniel. As escrituras relatam que o Daniel ia à janela do seu quarto e orava em direção, com mãos levantadas em direção a Jerusalém todos os dias. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: eu quero que homens orem em todo lugar. Todo lugar. Fala também da janela. A janela é um lugar para se orar. Daniel escolheu esse lugar. E nesse tempo, nós temos também escolhido a janela para que oremos. A janela, nós vemos o nosso lugar, a nossa terra. Alguns têm uma janela mais alta, outro mais baixa, quem sabe uma janela que é térrea. Mas sabe, é o nosso lugar. Estenda as tuas mãos quando formos orar. Nem que seja para a terra, que fala do chão que você vive. E esse é o sentido de orarmos em favor da nossa nação, do nosso povo, colocando diante de Deus esse tempo tão difícil. Hoje nós estamos estudando, refletindo sobre alguns versículos do livro de Daniel, mas hoje eu quero ler um versículo que não está no livro de Daniel. Está no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, o versículo 1. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Nós não temos aqui muitos minutos para reflexão e eu não tenho como falar de todo o contexto. Mas sabe, nós estamos aqui vivendo nesse momento e dificuldades, tanta coisa tão desagradável acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. E não são coisas normais. E a pergunta que surge é: por que disso? De onde vem isso? Qual a causa disso? A Bíblia está nos relatando que no reinado de Davi houve uma fome de 3 anos. E a Bíblia diz então que Davi consultou ao Senhor. Diante disso, o que a gente precisa fazer é consultar ao Senhor. Por que estava havendo aquela fome? Por que aquela desgraça estava acontecendo? Enfim, a Bíblia não nos dá mais detalhes sobre esta fome, mas com certeza gente estava morrendo. Por que disso? E daí, Davi foi buscar no lugar certo a resposta, em Deus. Eu e você precisamos buscar as nossas respostas em Deus e na palavra de Deus. E nós entendemos, dentro do que a palavra de Deus nos relata, os relatos do Antigo Testamento, os relatos da Bíblia, que quando coisas terríveis assim aconteciam, sabe, a causa era pecado. Quero dizer a você de novo, e na oração nas janelas, a gente tem refletido sobre isso, esse tem sido o foco da nossa oração, confissão de pecados. Eu quero dizer a você de novo, causa é pecado. Mas qual pecado? Davi, ele tinha uma ideia que se aquilo estava acontecendo, havia pecado. Ele consulta a Deus. E a resposta de Deus foi que a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária. Saul e sua família tinham derramado sangue inocente. E Saul representava uma nação.
Aqui tinha um pecado de um rei, de sua família, que representava uma nação. Existem os pecados individuais, os familiares, os institucionais e os nacionais, e também os mundiais. E quando a gente fala de pecado, de confissão de pecado, e nós temos lidado com isso aqui, em primeiro lugar, são os nossos pecados, os pessoais. Precisamos confessá-los, nos arrepender dele. Segundo lugar, os pecados da nossa família, que também afetam o que está à volta e também, em algum nível, afeta até a nação. Pecados familiares, pecados institucionais. E com isso eu quero incluir também o pecado da igreja. Pecados institucionais e os pecados nacionais. Isso tudo é muito sério e nós temos que, de alguma maneira, cobrir isso. E é muito interessante que quem cometeu esse pecado não foi Davi, foi Saul, o rei anterior. E esse mal surgiu no reinado de Davi. Por quê? Porque houve um pecado que não se tratou dele. Saul pecou e não tratou. Davi teve que tratar do pecado não tratado de Saul. Quando nós nos colocamos na brecha como intercessores, de alguma maneira é isso que a gente está fazendo também. Quando confessamos os pecados os nossos, da nossa família, das instituições, do país, nós estamos lidando com um pecado que outros não confessaram e buscando misericórdia de Deus. É este o sentido. Eu tenho falado aqui sobre aborto, que há sangue inocente derramado. Nós lemos no texto que aquela desgraça estava sobre Israel por causa da família sanguinária de Saul. Sabe por que veio aquele tempo, aquela fome? No nosso caso, a princípio não é fome, é saúde, mas que gera desemprego, que já está gerando fome, e tem gente com fome agora por causa disso, por causa de sangue inocente que foi derramado. Eu repito, isso é uma coisa muito séria. E que nós precisamos orar. Muitos dos países que estão sendo muito afetados, sabe, são países em que o aborto ocorre livremente. Que o sangue inocente é derramado à vontade. O mal veio sobre Israel por causa da família sanguinária de Saul. É tempo de arrependimento. Será que as nossas mãos, de alguma maneira, não têm mancha de sangue? No histórico da nossa família, não tem sangue inocente que foi derramado? Nas instituições que representamos, seja um lugar de trabalho, um lugar que se reúnem pessoas, será que não tem culpa de sangue? E na nossa nação? No Brasil, com muito custo, tem sido segurada essa liberação do aborto, mas de alguma maneira tem alguns lugares que se entra por isso e os abortos ilegais. Sim, tem muita gente sanguinária nesse país. E vamos orar e pedir misericórdia dos pecados de sangue. Não somente os pecados de sangue, sabe? Nós temos que fazer como Davi, buscar em Deus e perguntar a Ele, por quê? Eu creio que nesse tempo de reflexão, Deus tem nos dado muitas coisas. Nessa época onde nós estamos refletindo, Deus tem nos dirigido muitas coisas. É tempo de olhar aqui para dentro, olhar para a nossa vida, vasculhar o nosso coração, confessar os nossos pecados. É tempo de olhar para a nossa casa
e ver os pecados da nossa casa, os pecados familiares. É tempo de olhar para a igreja e confessar os pecados da igreja, não condená-la, confessá-los. É tempo de olhar para a nossa nação e nos colocar na brecha e confessar pecados. Daqui a pouco nós vamos à janela para orar. Mas eu quero, como sempre temos feito, antes orar por você. Por você que ora conosco na janela, fazendo nossa confissão, pedindo a bênção sobre você. E então vamos à janela. Deus amado, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada pessoa que está comigo nesse momento de oração na janela. Deus, vem perdoar os nossos pecados, perdoa meus pecados. Tudo que há em mim que tem te ofendido, toda atitude, todo pecado que eu tenho cometido com minha boca, meus pensamentos, meus olhos, meus ouvidos, minhas ações, minhas reações, pecado de comissão e de omissão, perdoa-me. Perdoa os pecados das nossas famílias, perdoa os pecados cometidos na minha casa, na minha família, nas minhas linhagens familiares, Deus, na minha posteridade. Deus, perdoa-nos. Perdoa os pecados da igreja, perdoa os pecados da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Perdoa os pecados da igreja de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos com teu sangue. Nós vamos orar, indo às nossas janelas, Deus, e pedir perdão pelos pecados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Faremos isso no Brasil e pessoas que estão fora do Brasil também o farão. Pai querido, em nome de Jesus, unge cada um que vai orar na janela. Cobre-os com teu sangue, reveste-os com tua armadura, coloca os teus anjos ao redor deles. Deus, que o teu Espírito venha sobre eles e os tome em oração de confissão, de arrependimento, em oração de intercessão, em intercessão profética sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que vai orar, cada casa e família que se une a nós, nesse momento, e nos momentos em que outros assistirem essa transmissão. Que a tua bênção flua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar na janela. Deus da glória, obrigado porque o Senhor está operando. Deus da glória, eu posso sim sentir a presença do teu Espírito. Eu sei que oração é por fé. Necessariamente eu não tenho que sentir alguma coisa, mas eu oro com fé e sinto o mover do teu Espírito. E é um espírito de quebrantamento fluindo. Eu sei que a tua unção está fluindo sobre cada um que está orando comigo na janela e é um quebrantamento. Deus, e nós nos unimos agora. Nós pedimos perdão dos pecados da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Deus, todo o sangue inocente derramado, temos orado por isso e repetimos. E Deus, eu creio que há uma direção do teu Espírito para orar por isso insistimos nessa oração. Deus, toda ação sanguinária que tem ocorrido em Curitiba, no Paraná, no Brasil, Deus, eu peço perdão. Pedimos perdão por todos os abortos. Pedimos perdão, Deus, por todo assassinato que tem acontecido. De seres no ventre, de seres fora do ventre.
Deus, pedimos perdão por toda a violência, por toda espécie de crime de sangue. Nós pedimos perdão. Jesus, tem misericórdia e purifica a nossa nação. Deus, que os abortos cessem em Curitiba, que os abortos cessem no Paraná, cessem no Brasil, para que não haja mais sangue inocente clamando diante de Ti. Deus, que a violência, que os assassinatos, que todos os crimes de sangue cessem. Em nome de Jesus. Jesus, que o Teu sangue seja colocado por todo o sangue inocente derramado. E purifica a nossa terra, purifica a nossa nação, sara a nossa nação. Perdoa o Brasil de toda a violência. Deus, vem perdoar as palavras ofensivas a Ti. As palavras ofensivas trocadas entre as pessoas. As palavras ofensivas de filhos dirigidas aos pais. De pais dirigidas aos filhos. As palavras ofensivas entre casais. As palavras ofensivas entre líder e liderado. As palavras ofensivas ditas às autoridades. A desonra às autoridades. As palavras ofensivas das autoridades. Deus, pedimos perdão. Que tudo que tem sido dito na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, que tem ofendido e que tem machucado os Teus ouvidos. Pedimos perdão por isso. Deus, que as palavras de maldição que têm sido ditas nesses dias, na nossa nação, sejam todas elas quebradas, em nome de Jesus. As palavras de maldição ditas contra o país, contra pessoas, contra autoridades. Quebramos agora. Nós quebramos em nome de Jesus as palavras ofensivas ditas contra o Evangelho, contra a Igreja de Jesus, sejam quebradas. Em nome de Jesus, as palavras ofensivas ditas contra as autoridades civis, militares e políticas sejam quebradas. As palavras ofensivas ditas contra, meu Deus, autoridades municipais, estaduais ou autoridade nacional, nós quebramos agora. Toda palavra de maldição caia por terra. Nós pedimos perdão pelas palavras que têm saído da boca de pessoas, que têm entristecido o teu coração e que têm servido de material para que o diabo tome e trabalhe e destrua. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por isso. Em nome de Jesus Cristo. Pai, e nós abençoamos a nossa terra. Nós abençoamos Curitiba. Nós abençoamos cada cidade representada por alguém que ora conosco. Abençoamos o estado do Paraná. Abençoamos os estados do Brasil, cada um orando pelo seu estado. Deus, nós abençoamos a nação brasileira. E nós oramos para que o Senhor venha com o fogo do teu Espírito e queime esse vírus. Que em nome de Jesus, esse vírus seja destruído com o teu poder. Repreendemos a expansão dessa pandemia. Que em nome de Jesus, essa pandemia seja repreendida, recue, cesse. Deus, oramos por milagres nos céus desta nação. Deus, oramos por uma manifestação sobrenatural do Senhor na nação brasileira. E intercedemos por outras nações e concordamos com pessoas de outras nações que oram conosco. Deus, como brasileiros, intercedemos por outras nações também. E pedimos a tua manifestação. Em nome de Jesus Cristo. Deus, pedimos a tua misericórdia sobre o Brasil. Que toda armação do inferno contra o Brasil caia por terra. Que toda ação desestabilizadora contra o Brasil caia por terra.
Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia da economia da nossa nação. Que o Senhor supra e dê graça aos empregadores para que eles continuem com os seus funcionários. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, daqueles que são autônomos. Pai, opera milagres. Tem misericórdia. Age na economia da nossa nação. Precisamos de um milagre. E intercedemos pela nossa nação. Abençoa as casas e as famílias da nossa nação para que seja um tempo de acerto, de perdão, de comunhão. Que a tua paz entre nos lares. Pai, que as forças do mal batam em retiradas dos lares. Que a tua glória se manifeste. Que o teu poder venha. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Deus, é assim que nós oramos e pedimos e abençoamos o Brasil. Abençoamos a nossa terra. Abençoamos estados e cidades e intercedemos em favor do mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.